Querido irmão, Padre Glébio, queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Todos nós, quando fomos concebidos no ventre de nossas mães, Deus criou a nossa alma, nos deu o sopro de vida. A nossa alma, ela possui uma coeternidade, no sentido de que um dia passamos a existir, né? O nosso corpo é finito, por causa do pecado original, né? A morte que entrou no mundo, como consequência do pecado, veio o sofrimento e a morte. Quando Deus nos criou à sua imagem e semelhança, como diz o livro de Gênesis, nós fazemos parte da obra criadora de Deus. A cada criatura, a cada coisa criada, Deus viu que tudo era bom. E nós fazemos parte desta obra criadora de Deus. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos a razão, a inteligência, o conhecimento, o uso da linguagem, podemos refletir, podemos meditar, podemos planejar a nossa história, a nossa vida, porque nós temos esta característica de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, as nossas ações, as nossas decisões, né? É movida pelas nossas necessidades, também existe um fator que é a reflexão. Nós podemos pensar antes de agir, podemos pensar no que vamos dizer. E muitas vezes, diante das nossas tribulações, diante das nossas provações, nós podemos nos perguntar: o que eu vou dizer, o que eu vou falar, como vou agir? E a palavra de Deus diz: não vos preocupeis sobre o que havereis de falar, porque o Espírito Santo de Deus vos iluminará sobre o que falar e dizer. Meus irmãos e irmãs, todos nós temos este dom, né? A razão, a racionalidade, né? O pensamento, a busca do conhecimento. E é muito importante que nós também cuidemos do nosso espírito, da nossa alma, a oração, a meditação, a contemplação, a adoração diante de Jesus, no Santíssimo Sacramento, a nossa devoção para com Nossa Senhora. Ou seja, se nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos uma alma, né? Uma alma. E esta alma, né, que nós temos no nosso corpo, este corpo que é passageiro, este corpo que é transitório, nós precisamos cultivar em nós também a vida espiritual. Assim como nós nos preocupamos com o nosso corpo, com a nossa saúde física, como diz São Paulo, né? Nós somos santuários de Deus. O nosso corpo é santuário de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Há uma sacralidade do nosso corpo, há uma sacralidade do nosso ser, né? Como diz a palavra: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Antes que tu fostes gerado no ventre de sua mãe, eu já te escolhi. Nós já estávamos nos pensamentos de Deus muito tempo antes de nós nascermos. Nós já estávamos no pensamento de Deus. Todos nós, obviamente, temos uma data de nascimento. Como era o mundo antes de nós virmos para este mundo? Como estava o mundo? Como vivia o mundo, né? Sem a internet, sem o celular, né? Há outras realidades, outras conjunturas que nós temos acesso através da história, né? Da dimensão histórica. Nós temos uma ideia, né, de como era, né, o mundo antes de nós nascermos, ou décadas antes de nós nascermos, né? Antes de nós virmos a este mundo, aonde nós estávamos antes dos nossos pais nos conceber. Então, meus irmãos e irmãs,
nós estamos aqui para agradecer a Deus por este dom da vida que Deus nos deu e, ao mesmo tempo, rezar por aqueles que já tiveram a separação do corpo e da alma. Nós sabemos que a palavra de Deus diz, né? Vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Senhor irá nos chamar. Orai e vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Esta vigilância passa pela oração diária, oferecer a Deus o nosso dia, oferecer a Deus as nossas atividades, confiando na vontade do Senhor, pois tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. No mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, mas coragem, não temais, eu estou contigo, porque eu venci o mundo. Não temais, porque eu venci o mundo. Como diz a carta de São Paulo, quem nos separará do amor de Deus? Ódio, tribulação, espada, dor, sofrimento, nada nos separará do amor de Deus, porque em Cristo somos mais que vencedores. E para permanecermos nesta presença do Senhor, para permanecermos na graça de Deus, se faz necessário a vigilância, o exame de consciência para avaliar a nossa vida, como está a nossa relação com a nossa família, como está o nosso relacionamento com os nossos parentes, com os nossos familiares, com as pessoas de modo geral, no nosso dia a dia. Será que nós temos sido luz de Deus na vida do nosso irmão? Ou será que nós temos sido pedra de tropeço? Será que nós temos sido presença de Deus, presença consoladora, presença de paz, presença de Jesus, dando testemunho de Cristo, como discípulos missionários do Senhor? Ou nós temos manifestado nossas fragilidades, nossas limitações, nossas imperfeições, nossas limitações de temperamento, ou de alguma personalidade, ou algum temperamento? Será que nós temos agido conforme o Espírito Santo de Deus, se deixando iluminar pelo Senhor, pelo Espírito Santo? Ou será que nós temos caído nas tentações, agindo impulsivamente no calor da situação, daquele momento? Será que nós temos conseguido manifestar a nossa fé, testemunhar a nossa vida de fé? Ou será que diante dos desafios, diante das incertezas, diante dos sofrimentos, será que nós reclamamos ou murmuramos, ou nos frustramos? Ou nós sabemos esperar no Senhor? Queridos irmãos e irmãs, digo isto porque a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, nós que fomos criados para a vida e não para a morte, fomos criados para a vida plena, dotados da santidade, da imortalidade e da liberdade, por causa do pecado original, que foi um pecado de desobediência a Deus, quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, a serpente que enganou Adão e Eva, e eles pensando que iriam ser como deuses, pensando que deixariam de ser criaturas para se tornar deuses, seduzidos pela serpente, eles comeram o fruto proibido. Aí o pecado entrou no mundo. E como consequência do pecado original, veio o sofrimento e a morte. Como diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. E a nossa vida aqui neste mundo passou a ser transitória, passou a ser uma vida passageira. A criatura agora perece. Nós perdemos o nosso corpo material, nós perdemos a realidade material. Nós estamos aqui agora num determinado tempo de passagem. Assim como Jesus
passou pelo mundo na sua natureza divina, na sua natureza humana, chamado plenitude dos tempos, que é o período do convívio de Jesus na sua presença física, do seu corpo e sangue, alma e divindade, junto com seus discípulos. Nós também passamos um tempo aqui neste mundo e precisamos nos esforçar, precisamos nos empenhar para nos configurarmos a Cristo, para sermos configurados a Cristo. Ou seja, a palavra de Deus precisa ser o critério, a sabedoria de Deus precisa ser a referência para as nossas decisões, para as nossas ações, para as nossas palavras, para o rumo que desejamos para nós, para a nossa família. A palavra de Deus precisa ser para nós esta referência em que o Senhor nos pastoreia, em que o Senhor nos conduz. Como diz o Salmo 22, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então o Senhor quer nos conduzir para o reino de Deus. Esta é a missão de Jesus. Já que nós perdemos a imortalidade, né? Vamos passar pela morte, nós perdemos a santidade, temos o conhecimento também do mal, podemos fazer o bem, mas agora também podemos fazer o mal. É por isso que nós nos confessamos, pedimos perdão a Deus pelas nossas faltas, para nos reconciliarmos com o Senhor, com o nosso próximo e conosco mesmo, como pede Jesus. Perdoar 70 vezes 7. Perdoar não é um ato humano, é um ato divino. Nós só conseguimos perdoar se nós estivermos fortalecidos de fé, de esperança, de caridade, da presença de Deus, da graça de Deus, da paz que só Jesus tem para nos oferecer. Eu vos dou a minha paz. A paz que eu vos dou é diferente da paz que o mundo vos oferece. Queridos irmãos e irmãs, então Deus não quis que nós ficássemos distantes, afastados do reino de Deus, pois a alma com o pecado não consegue contemplar a face do Senhor. A alma manchada pelo pecado não consegue se configurar ao Senhor, porque Deus é bondade infinita, Deus é amor infinito. Somente Nossa Senhora, ela foi preservada da mancha do pecado original para ser a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Maria, ela é Virgem Imaculada, a Imaculada Conceição. Nossa Senhora foi preservada da mancha do pecado original para ser a mãe de Deus, a mãe de Jesus, e assim, através de seu Filho Jesus, dar a sua vida por nós na cruz, para a remissão dos nossos pecados. Na medida em que nós acolhemos o Cristo crucificado, que nós celebramos na sexta-feira da Paixão, meditando os sofrimentos de Cristo na cruz para o Calvário, Jesus que foi condenado à morte sob Pôncio Pilatos, Jesus que carregou a pesada cruz, Cirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz, Verônica que enxugou o rosto de Jesus, né? As mulheres que choravam, Jesus que foi crucificado e agonizou na cruz das 11 horas da manhã até as 3 da tarde, onde nós ouvimos o sermão das 7 palavras. Ó Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ó Pai, por que me abandonastes? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, disse ao ladrão Dimas, que se arrependeu no último instante da sua vida. E Jesus na cruz disse: ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se nós soubermos enfrentar os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas angústias,
Jesus agonizou no Monte das Oliveiras, dizendo: ó Pai, se possível, livra-me de mim este cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Se nós conseguirmos aplicar a sabedoria de Deus, a sabedoria da espiritualidade do sofrimento de Jesus crucificado, nós vamos conseguir força, nós vamos conseguir coragem, nós vamos conseguir firmeza, né, para enfrentar as nossas tribulações, para que nós também consigamos carregar a nossa cruz de cada dia. Como disse Jesus: se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Queridos irmãos e irmãs, Jesus entrega sua vida por nós, se entrega à morte para que nós tenhamos a vida. Assim como Cristo ressuscitou no terceiro dia num corpo glorioso, nós assim também ressuscitaremos, como Cristo ressuscitou no juízo final. Mas para que isto aconteça, é necessário que nós façamos a nossa parte aqui nesta vida, que nós façamos a nossa parte buscando a oração, buscando a Deus, participando da missa, no dia do Senhor, procurar uma paróquia, uma capela, na comunidade cristã, para participar da missa, para celebrar a Eucaristia, pois a Eucaristia é o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Eu sou o pão da vida. A promessa da ressurreição que nós encontramos na Eucaristia. A Eucaristia é o alimento da nossa alma. A Eucaristia é união com Deus, é presença do corpo, sangue, alma e divindade que entra no nosso coração, na nossa alma, nos tornando um só com Jesus, para que nós também saibamos enfrentar as nossas dores, a nossa cruz de cada dia, com a sabedoria de Deus manifestada em Jesus, que quer que todos se salvem e que ninguém se perca. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plenamente. A missão de Jesus é nos mostrar o caminho que leva ao reino de Deus, reino de amor, contemplar a Deus face a face. Experiência que olhos jamais viram e coração nenhum jamais sentiu é contemplar a face do Senhor. E nós temos, meus irmãos e irmãs, várias ocasiões para nós meditarmos sobre a transitoriedade da nossa vida aqui neste mundo. Nós temos a quarta-feira de cinzas, em que nós recebemos na nossa fronte as cinzas com a oração: lembra-te de que és pó, e pó hás de voltar. Recebemos na nossa fronte as cinzas na quarta-feira de cinzas, dando início à quaresma, que é tempo de penitência, tempo de conversão. Nós temos na sexta-feira da paixão a meditação de Cristo que sofre na cruz, que passa pelo sofrimento da cruz, como diz o profeta Isaías 52, o servo sofredor. Pela via do sofrimento, o Messias nos liberta do pecado pelo sofrimento. Jesus é descrito como servo sofredor no livro do profeta Isaías, capítulo 52. Nós temos também, meus irmãos, no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, Dia de Todos os Santos, em que nós recordamos os santos canonizados, os santos beatificados, os santos anônimos que já estão no céu, que deixaram um legado missionário aqui neste mundo, religiosos, religiosas, padres, bispos, freiras, leigos, pessoas que se consagraram inteiramente a Deus, que souberam enfrentar
as suas tribulações com a sabedoria de Deus, com resignação, com fé, com esperança. Nós temos os santos mártires, né, que foram martirizados, que perderam a vida por causa de Cristo, que deram a vida por amor a Jesus, os santos mártires. Nós temos também, meus irmãos e irmãs, né, os diversos santos que nós veneramos, né, que nós reconhecemos as virtudes daqueles santos, as qualidades, a espiritualidade, né, o legado que foi deixado como contribuição para a missão da Igreja e que hoje estão no céu, contemplando a face do Senhor, e intercede por nós ao lado de Jesus, ao lado do Senhor no céu. E no dia 2 de novembro, hoje, dia de finados, nós não só recordamos aqueles santos que já partiram desta vida e que estão no céu, como também nós recordamos aqueles nossos irmãos e irmãs que passaram por nossa vida, os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos conhecidos, mesmo aqueles que não professavam a nossa fé, a mesma fé que nós professávamos, mas hoje é o dia de nós recordarmos também estes irmãos e irmãs que de algum modo marcaram a nossa vida, marcaram a nossa trajetória, marcaram a nossa história, né? A nossa família, os nossos antepassados, né? O legado que eles deixaram, a contribuição intelectual, a contribuição de um dom, de um talento que aquela pessoa tinha em vida, né? E que nós precisamos valorizar em vida, queridos irmãos, estes talentos e dons dos nossos irmãos e irmãs, né? A melhor forma é nós valorizarmos em vida, honrar os nossos pais em vida, como diz, né, os mandamentos do Senhor: honrar teu pai e tua mãe, para que os seus dias de vida se prolonguem sobre a terra. Quem honrar o seu pai, quem honrar a sua mãe, Deus ouvirá a sua oração na hora em que invocar o Senhor. Quem honrar os seus pais terá vida longa. Então, meus irmãos e irmãs, se nós amamos a Deus, se nós queremos permanecer no Senhor, precisamos observar os mandamentos. Quem me ama, observa os meus mandamentos. Para permanecer em Jesus, precisamos observar os mandamentos. O amor a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, o amor ao próximo como a ti mesmo, como disse Jesus: eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisto sabereis que sois meus discípulos. Amai-vos uns aos outros. Queridos irmãos e irmãs, então nós estamos aqui não para nos entristecermos, não para termos uma depressão a ponto de paralisar o nosso dia a dia, a ponto de nos paralisarmos diante desta dor do luto, da perda de alguém que amamos. Nós cremos na ressurreição e na vida eterna. A saudade que sentimos, nós como cristãos católicos, como cristãos em geral, não deve ser aquela saudade que nos tortura, que nos leva a lamentações, que nos leva a gente a se lamentar, a gente a desistir das coisas, de tudo. Não. Deve ser uma saudade que nos traz boas recordações. Deve ser uma saudade em que nós agradecemos a Deus por termos tido a oportunidade de estar junto, de conviver, de estar junto do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, peçamos ao Espírito de Deus que nos ilumine, que a graça de Deus nos sustente. E termino esta homilia do Evangelho de João, capítulo 14. Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Tá?
Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Ou seja, Jesus prepara um lugar para nós. Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também comigo. Então, meus irmãos e irmãs, Jesus preparou este lugar para nós, através da sua entrega à morte de cruz, e precisamos nós também nos prepararmos através da oração, da vigilância, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Cantemos juntos, bem bonito, este cântico de louvor, bem bonito. Tu anseias, eu bem sei, por salvar.